Graças a paz, irmãos, gravando esse vídeo para a gente dar continuidade ao que estávamos tratando na nossa aula. Nós falamos um pouco sobre doutrina da predestinação. Lembrando que depois desse vídeo vai ter um link com uma pequena avaliação para vocês fazerem lá com consulta mesmo. Mas eu quero a resposta de todo mundo, tá bom? Então entra no link do Google Forms para responder. A gente definiu a predestinação como a doutrina segundo a qual Deus determinou o destino eterno de todo ser humano. A gente viu que tem gente que pensa diferente, mas nos parece que é o texto bíblico. Quer dizer, aqui tem algumas referências, a gente leu Efésios 1, de 3 a 11. Essa predestinação ela não anula a pregação do Evangelho. Por quê, Ian? Porque nós não sabemos quem foram as pessoas predestinadas e quem não foram. De maneira que é nossa missão pregar para todas elas, né? Para todas as pessoas, porque só Deus sabe de fato quem foi e quem não foi, né? Essa doutrina se harmoniza com a lógica humana. A resposta é que os pensamentos e as ações de Deus não precisam se submeter ao juízo da lógica humana. O próprio Deus afirma que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, que os seus caminhos não são os nossos caminhos, né? Qual deve ser a atitude do crente diante dessa doutrina? Aceitar, porque é o que está no texto bíblico, né? Por estar fundamentado na palavra de Deus, estar convicto de que a sua situação de crente em Jesus lhe dá a certeza de ser um predestinado para a salvação. Então, se você de fato é alguém que vive a vida cristã, você não há o que temer. Você pode ter essa convicção de que de fato você é crente por ser um eleito de Deus, né? Beleza? Então aqui é um breve resumo dessa doutrina. Tem as referências bíblicas aqui, tem as respostas mais completas e vocês têm acesso a todo esse material. Vamos falar sobre um novo assunto aqui, a partir da pergunta 24. Nesse vídeo eu pretendo ir até 36. Então, pergunta 24, o que é pecado? Irmãos, essa é uma pergunta muito necessária, porque a gente fala sobre pecado, mas às vezes não tem uma definição ampla sobre isso, né? Pecado é qualquer falta de conformidade com a transgressão, com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Então, se a lei diz não adulterarás, se alguém adultera, isso é pecado. Isso é transgressão da lei. Mas não é só transgressão da lei. A falta de conformidade com a lei já é pecado. Certo? Então, por exemplo, se a lei ordena amar o próximo e você não ama, você está em desconformidade com a lei. E só isso já é um pecado, né? Isso inclui o nosso estado de pessoa decaída, né? Ou seja, que não está mais em comunhão com Deus. A nossa disposição corrompida, as nossas omissões egoístas, os nossos atos, pensamentos, palavras que não se harmonizam com a vontade de Deus. Então, não é só a atitude que é pecado, pensamentos e palavras também. As consequências do pecado são a nossa morte espiritual e a perda da comunhão com Deus, além dos castigos naturais e os sofrimentos resultantes dos erros cometidos, da escravidão sobre o pecado, a morte física e, por último, a perdição eterna. Apocalipse 20, 11 a 15 fala sobre essa questão da perdição eterna, né? E o que Deus fez para nos livrar disso? No caso, Jesus Cristo, né? Diante da incapacidade do homem de se libertar para o pecado, Deus fez um pacto com o seu Filho para restaurá-lo à comunhão. Esse pacto, essa aliança, é chamada de Pacto da Redenção. Então, o Pacto da Redenção é um acordo feito entre Pai, Filho e Espírito Santo para redimir o ser humano. Esse acordo não é de Deus conosco, é das pessoas da Trindade entre si, para salvar o ser humano. Agora, uma vez que esse acordo é feito entre as pessoas da Trindade e o Pacto da Redenção é feito, aí sim Deus faz um pacto com o ser humano através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o mediador do pacto. E o nome desse pacto é Pacto da Graça, Aliança da Graça, tá bom? Então, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é enviado por Deus para nos redimir, para pagar pelos nossos pecados. Eu falei bastante sobre isso no sermão de domingo, sobre todos os atos de Cristo que foram vistos pelo Pai como necessários para a nossa salvação. Essa obra da redenção de Cristo
ela é aplicada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age em nosso coração e aplica essa obra da salvação de Cristo. Então, aqui no material, só para situar vocês com relação ao material, pergunta 27, nós temos a obra de Deus o Filho. Já na pergunta 28, nós temos a obra de Deus o Espírito Santo. Tá bom? Então, pergunta 28 está aqui, obra de Deus o Espírito Santo. Pergunta 27, obra de Deus o Filho para a nossa salvação. Essas perguntas aqui são importantíssimas para entender a doutrina da salvação. Se você quer entender quem é a pessoa de Jesus Cristo, com as várias referências bíblicas, pergunta 27. A obra do Espírito, pergunta 28. Isso aqui é muito importante vocês saberem, vocês terem consciência, tá bom? Aí o material da 29 até a 36 vai apresentar, até a 36 é o que a gente vai ver hoje, vários conceitos aqui que tem a ver com a nossa conversão, com a nossa salvação, que é um resumo, um detalhamento da resposta da pergunta 28. A pergunta 28 é como a obra redentora de Cristo é aplicada a nós. Resposta: através do Espírito Santo. O Espírito aplica a obra redentora. Então, quero que vocês entendam aqui que Cristo fez uma obra na cruz, o Espírito vai lá e pega os méritos dessa obra e aplica a nós. E como se chama essa aplicação da redenção feita por Cristo? Ele faz isso através da vocação eficaz, pergunta 29, da regeneração, 30, arrependimento para a vida, fé salvadora, justificação, adoção, santificação e glorificação. Tá bom? Então, esses conceitos aqui são muito importantes vocês saberem o que significa. Vocação eficaz, regeneração, arrependimento, fé salvadora, justificação, adoção de filhos, santificação e glorificação. O que é a vocação eficaz? Vocação vem da palavra chamar, né? Então, a vocação eficaz é quando Deus ele nos chama para si, ele nos converte. É importante dizer que não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Isso é predestinação. E é o Espírito quem nos vocaciona, quem nos atrai para si mesmo. Então, a vocação eficaz é uma atração irresistível que Deus, por meio da palavra e do Espírito, exerce sobre o pecador, levando-o a aceitar a Cristo como seu único Salvador. Se Deus não agir no coração do pecador, todos rejeitariam a salvação em Jesus, tá bom? Então isso é a vocação eficaz. Uma vez que a gente é vocacionado, a gente é regenerado. E o que é regeneração? A ação do Espírito, através da qual ele coloca no coração do pecador, que foi chamado, uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. É o que a gente chama de novo nascimento, tá bom? O novo nascimento aqui é colocado como regeneração. É só depois da vocação eficaz e da regeneração que a gente tem condições de praticar o arrependimento pela vida e a fé salvadora. Ian, mas não é a fé que me leva à conversão? Não. Primeiro o Espírito age em nós, só depois a gente tem condições de manifestar arrependimento e fé. Arrependimento e fé não é iniciativa nossa, mas de Deus. Lembra do que diz Efésios 2:8? Sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o arrependimento para a vida é uma tristeza que o pecador sente por causa do seu pecado e acompanhado de uma resolução de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Tá bom? Então, existe dois tipos de arrependimento. Aquele que leva o pecador a ter a tristeza pelo que faz, mas ele não abandona os seus pecados. Então, por exemplo, o que Judas Iscariotes fez. Então, não adianta dizer assim, eu estou triste pelo que eu fiz. Não. O arrependimento para a vida é uma tristeza que muda a atitude da pessoa. Por isso que é para a vida e não para a morte, como foi o caso de Judas Iscariotes. Já a fé salvadora é quando você confia em Cristo para a sua salvação. A fé é um ato de confiança, né? A fé envolve aí uma série de elementos que trabalham na vida do indivíduo. E um deles é a obra decorrente da fé, tá bom? Então existe aí sim uma obra decorrente da fé. A fé não significa obras, mas uma vez que você manifesta a fé, você pratica boas obras. A justificação é Deus nos declarando justos através de Cristo Jesus. A adoção é quando Deus, por sua graça, nos torna participantes da herança eterna
Ele nos torna filhos dele, né? Por isso que nós o chamamos de pai. E ele nos torna também herdeiros. A santificação é um processo que se inicia do novo nascimento e vai até a gente chegar no céu, seja pela morte, seja pela volta de Jesus, tá bom? Então esse é o processo de santificação. Ela pode ser dividida em três partes: santificação definitiva, que é uma vez que a gente se converte, a gente é considerado santo, mesmo que todos os pecados não tenham sido santificados ainda, mas nós somos vistos por Deus como santo uma vez que nos convertemos. A santificação progressiva, aí sim, é o processo que a gente vive, e a santificação final é o fato de que, independente da gente ter terminado ou não o processo de santificação em vida, Deus vai completar a obra de santificação. E esse completar a obra de santificação coincide com a chamada glorificação, que é a nossa última pergunta. Essa glorificação é o aperfeiçoamento da nossa alma, a transformação do nosso corpo e a completa vitória sobre o pecado, que nos fará semelhante a Cristo. A glorificação começa nessa vida, mas só alcançará sua plenitude na ressurreição do corpo. Tá bom? Então, um vídeo curto aí, mais para a gente completar o que a gente não conseguiu completar na aula passada. Encerramos até a pergunta 36. Qualquer dúvida dessas perguntas aqui, irmãos, por favor, falem comigo, leiam o material e respondam o questionário. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Forte abraço.